14C. Ah, é curva de nível. Tudo bem. Vamos lá. Também é para achar curvas de nível da função f de xy igual a x ao quadrado sobre x quadrado menos y ao quadrado. Tudo bem? Então, a gente sempre começa, mesmo quando não está escrito, sempre observa o domínio, né? Então, o domínio dessa função, quem que é? É o conjunto dos pontos tais que x quadrado é diferente de y ao quadrado. Que eu posso melhorar isso, né? Isso aqui é o conjunto dos xy tais que... bom, eu vou escrever assim, ó. x2 menos y2 é diferente de zero. E fatorando, eu vou ter x menos y vezes x mais y diferente de zero. Isso aqui, então, é... bom, são duas retas, né? Que a gente tem que tirar, né? Tá certo? Então, x menos y igual a zero é uma reta onde eu não posso pegar o ponto e o x mais y igual a zero também não pode. Então, aqui, o domínio da função é o plano sem esses pontos onde está tudo pontilhado. E aí, o que é importante é que as curvas de nível têm que estar dentro do domínio. Essa é uma observação importante. Então, não pode pegar esses pontos aqui. Certo? Eu posso pensar em pegar um C genérico e depois escolher alguns valores, né? Então, f de xy igual a C e somente C, x ao quadrado sobre x2 menos y2 é igual a C. Qual C seria bom isolar, olhar separadamente? O zero, né? Eu acho que é importante olhar quando o C é zero, para C igual a zero. Quando é que essa fração aqui dá zero? Quando o x quadrado for zero. Isso daqui, então, me dá x igual a zero, mas, olhando lá no domínio, o y diferente, né? Para y diferente de zero. Tá? Então, seria... C igual a zero, x igual a zero, essa reta aqui, com esse buraquinho, porque esse ponto não está no domínio, ó. Tá certo? Então, aqui é o C igual a zero. Então, na verdade, tem dois pedaços. Então, agora vamos pegar para C diferente de zero. Eu vou ficar com x quadrado é igual a C, x quadrado menos y ao quadrado. X ao quadrado menos cx ao quadrado é igual a menos cy ao quadrado. 1 menos cx ao quadrado é igual a menos cy ao quadrado. Tá certo? Eu posso dividir tudo por menos c. Então, vai ficar c menos 1 sobre c x quadrado é igual a y ao quadrado. Tá? Como c era diferente de zero, eu posso fazer essa conta. E aí eu fico com y é igual a mais ou menos raiz quadrada de c menos 1 sobre c x quadrado. Aqui apareceu uma novidade, né? Que esse quociente tem que ser... x, desculpa. Esse quociente tem que ser positivo. Tá? De fato, que o quociente tem que ser positivo já aparece aqui, né? Porque você tem esse número é positivo, esse também. Então, isso só tem sentido quando o quociente for positivo. Tá? Daqui eu já olho que c menos 1 sobre c é maior que zero. Maior ou igual, pode ser igual. Para ser igual a 1, você tem que o y é zero, mas o x é diferente de zero, isso porque eu estou
sempre com domínio em mente, né? Então, aqui é o C igual a 1 tá aqui, ó. Deixa eu desenhar. Eu não aproveitei o desenho anterior, eu fiz um maior aqui. E para outros valores de C? Então, quando é que C menos 1 sobre C é positivo? Isso aqui, essa condição aqui me diz que, ó, aqui são Cs, né? Para C maior que 1, pode, né? Isso aqui, esse pedaço pode. Os dois negativos também pode. E aqui não pode. Né? C entre 0 e 1 não pode. Tá certo? Porque você pega um número entre 0 e 1, o numerador fica negativo e o denominador fica positivo. Aqui não pode. Então, eu só posso pegar C maior que 1 ou menor maior ou igual a 1. Menor ou igual, o igual a 0 eu já fiz separado, né? Tá? Então, vamos pegar só mais alguns para a gente ver um positivo e um negativo. Então, por exemplo, se o C for 2, vai ficar uma conta chata, né? Não, nem tanto. Para C igual a 2, eu vou ter as retas y igual a mais ou menos raiz de meio vezes x, tá? Tudo bem? Isso aqui é mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Esse número é um pouquinho menor do que 1. Então, essa reta tem uma inclinação um pouquinho abaixo desta, né? E aqui para o lado de cá também. Tá? E o menos. Então, vem um menos aqui. Tudo bem? E se eu pegar um C negativo, um C igual a menos 1, por exemplo? Eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Para C igual a menos 1, essa reta aqui, ó, a curva de nível vai ser a reunião dessas duas retas aqui. Aqui fica menos 1, dá menos 2, sobre menos 1, x. Então, y é igual a mais ou menos raiz de 2, x. É uma reta com uma inclinação maior que 1. Então, ela vem mais para cima, né? Essa daqui, ó, C igual a menos 1. E a continuação aqui. E o negativo, virado para baixo aqui. Tudo bem? Então, com isso, a gente imagina que o gráfico seria... Ó, vem descendo aqui, vai descendo até o 1 e depois sobe. E aqui, no 0, ele é o mais alto e aqui vai descendo. Né? Então, aqui vai subindo, aqui vem descendo. Tá bom? Não vou nem tentar desenhar. Esse aí eu não sei desenhar. Mas deu para entender? Dúvidas? Não? Bom, gráficos que a gente conhece, tem alguns, a maioria desses daqui a gente reconhece de algum lugar, sabe? Então a gente tenta imitar, usar o que a gente já sabe para poder explorar um pouco mais. Vou tentar fazer rapidinho o J e o M. É para esboçar o gráfico da função f de xy igual a x² mais y² mais 2y mais 3. E aqui
o que eu acho que é o caminho mais fácil é tentar enxergar essa expressão de outro jeito, né? Eu posso olhar isso como x² mais y² mais 2y mais 1 para dar quadrado perfeito. Esse 3 eu vou quebrar em 1 mais 2. Tá? Esse 3 aqui, ele ficou quebrado. Por que isso? Porque aqui eu enxergo x² mais y mais 1 ao quadrado mais 2. Tá? E agora, olhando para essa expressão, vocês sabem que gráfico é esse? É 3D, né? As curvas de nível são circunferências. Se você fizer isso aqui igual a uma constante, você vai ver circunferências, né? De centro, 0 menos 1. Né? Agora, para cada valor de C, o raio está aumentando. Conforme o C aumenta, o raio aumenta. Tá certo? Qual é o valor mínimo dessa função? Ó, isso é um número positivo, isso é um positivo. Você está somando 2 positivos mais 2. Isso aqui é sempre maior ou igual a 2. Então, você tem um gráfico que começa do 2 e vai para cima. No 2, quando é que isso aqui é exatamente 2? Quando o x é 0 e o y é menos 1. Então, que função é essa? Vou tentar desenhar aqui. X igual a 0, y igual a menos 1. Ele está ali atrás. Ó. Aqui é o eixo do x. Tá? Errei de novo. Onde é que está o vértice? Quando o y é menos 1. É aqui. Tá? Esse aqui seria o ponto 0 menos 1. Né? E 2 para cima. Então, alguma coisa assim. Tá? Esse é o 0, menos 1, 2. E aí, o que vai acontecer aqui? Vai abrir. Bom, se você fizer y igual a menos 1, você vai enxergar uma parábola. Se você fizer o x igual a 0, você vai enxergar outra parábola. Então, os cortes transversais são parábolas. Então, isso aqui é um paraboloide circular. Tá? É só um deslocamento. Ó. A gente já tinha visto que o gráfico de xy igual a g de xy igual a x2 mais y2 era um paraboloide com vértice na origem. Esse aqui é só uma translação, né? O y andou para trás e o z subiu. Então, ele pegou esse gráfico e transladou. Tá certo? Então, esse é o J e aí o M. Qual que é o domínio da função? O domínio é o conjunto dos pontos tais que x² mais y² menos 9 é maior ou igual a 0. Onde fica isso aqui? Para fora da circunferência de raio 3, né? Centro na origem, raio 3. Tá certo? Esse é o domínio da função. Então, o gráfico vai ser uma coisa com um enorme buraco, né? Ele tem. E aí nós vamos ver o que acontece com aquela raiz ali, né? Como é que são as curvas de nível? Bom, que o f é sempre positivo, todo mundo concorda? F é sempre positivo. E quando é que dá 0? Curvas de nível. Para c igual a 0, você tem raiz quadrada de x2 mais y2 menos 9 igual a 0 e dá exatamente esse conjunto aqui, né? Esse aqui já é a curva de nível 0. E se o c aumentar, o que acontece? Eu vou ter raiz de x2 mais y2 menos 9
igual a C. Esse C maior que zero, né? Então, fica x2 mais y2 menos 9 igual a C ao quadrado. x2 mais y2 é C quadrado mais 9. Então, aumentou o raio. Então, conforme o C aumenta, o raio aumenta. Tá? Se o C aumenta, R aumenta. O raio tá bom? Então, as curvas de nível são circunferências que têm o raio aumentando. A dúvida que a gente pode ter é se os cortes transversais são retos, né? Porque é assim, você tem uma circunferência de raio 3, que já é nível 0, então F dos pontos que estão nessa circunferência são todos iguais a 0, e à medida que você vai mais para fora, né? À medida que você anda aqui, né, nesses pontos aqui, o raio aumenta. E aí a dúvida que a gente pode ter é se vai aumentar assim, como se fosse uma flor, né? Aumenta assim, ou se aumenta retinho. Outra forma de fazer é fazer seções transversais por algumas retas importantes, né? Por planos importantes, né? Então, se você fizer y igual a 0, que é o plano XZ, né? Você vai ver o... Então, se o y é 0, você tem f de x0 da raiz quadrada de x quadrado menos 9. Né? Se a gente quiser, isso aqui é um z, né? Eleva ao quadrado, esse z é positivo. Eleva ao quadrado, fica x quadrado menos 9. E arrumando aqui, fica x quadrado menos z quadrado igual a 9. Que isso aqui é uma hipérbole. Então, é arredondado. No plano zx, o que você vê é uma coisa assim. Tá? E, analogamente, no outro plano, quando x for 0, você vai ver uma coisa assim. E aí você vê as circunferências aqui. Ó. Essa é a primeira, então é um gráfico que faz assim. As ferramentas que a gente tem, em geral, assim, você tem uma figura, um gráfico que você sabe que está em 3D, mas você tenta olhar. Quando z é constante, o que acontece? Quando x é 0, ou poderia ser um outro valor, poderia ser deslocado também. Mas, em geral, a gente vê as interseções com os planos, já dá para ter uma boa ideia. Então, quando x é 0, você tem a interseção com o plano xz. Quando y é 0, você tem a outra interseção e assim por diante. Né? E aí vai dar para ter uma ideia do gráfico. Vamos fazer alguns limites? Exercício 21K. Eu tenho a f de xy igual a... Não é nada disso. É para calcular limite quando xy tende a 0, 0. Dessa função aqui, é x ao cubo y mais y à quarta mais x à quarta sobre x ao cubo y menos xy ao cubo. Bom, aqueles caminhos que a gente sempre pega, 0t e t0, não vão dar certo por causa desse denominador que se anula, né? Então, eu não posso nem pegar x igual a 0, nem y igual a 0. Uma ideia seria pegar, né? Ela pegou t e 2t. T e t não daria certo, porque ia ficar esse igual a esse. Ia dar 0 no denominador. Mas, se você deixar os expoentes iguais aqui, né? Que acontece com isso, você consegue subtrair mesmo. Você consegue fazer a conta e subtrair. Então, esse caminho é bom por causa disso, né? Se eu pegar f de t, essa aqui é a f, né? F de t, 2t, dá
t ao cubo vezes 2t mais 2t à quarta mais t à quarta e aqui t ao cubo vezes 2t menos t vezes 2t ao cubo. E agora é só fazer a conta. Vamos lá. Dá 2t à quarta menos mais 16t à quarta, mais t à quarta ainda, sobre 2t à quarta, menos, aqui dá 8t à quarta. E o interessante é que a gente consegue fazer essa conta, tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar... Isso aqui dá 18, 19, né? Se eu não errei em conta, 19t à quarta sobre menos 6t à quarta, que é menos 19 sextos para todo t, t, quais t's? Diferente de zero. Tá? Porque para t igual a zero eu não sei fazer. Né? E aí, logo, o limite, quando t tende a zero, de f de t 2t é limite de menos 19 sextos, que dá menos 19 sextos. E aí, um detalhe que eu esqueci de observar, a curva passa pelo ponto, essa curva aqui, T2T, passa pelo 0, 0? Passa, né? Então, esse é um pré-requisito para a gente poder pegar essa curva, lembra? E aí é só fazer a conta quanto daria f de 2tt. Ou t e 3t, ou qualquer outra, né? Aqui é uma reta, né? Qualquer outra reta que não seja nenhum dos eixos vai funcionar. Então, vamos lá. E que passe pela origem. Então, f de 2t, t, tem que repetir essas contas, né? Fazer rapidinho. Isso aqui dá 2t ao cubo vezes t mais t à quarta menos mais 2t à quarta sobre 2t ao cubo vezes t menos 2t vezes t ao cubo, que dá 8t à quarta, mais t à quarta, mais 16t à quarta, sobre, aqui dá 8, menos 2, 6t à quarta, que dá 17 mais 8, é isso? 25 sobre 6t. A quarta sobre t a quarta que eu cancelo, né? E aí o limite dá diferente. O limite desta vai dar diferente do limite dessa. Limite de f de 2tt, quando t tende a zero, dá 25 sextos. Tudo bem? Tá, então, nesse exercício, é difícil decidir se a gente vai provar que existe ou que não existe, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Uma vez decidido isso, a gente faz.